Vamos meditar, irmãos, nesse momento, uma palavra para dar um start aqui nesse momento de oração. O tema da mensagem hoje para o culto de oração é: Deus não é um monstro. Deus não é um monstro. É uma missão difícil substituir a Glorinha aqui nas terças, né? A gente vai tentar fazer o melhor possível. Abram comigo no texto de Gênesis, no capítulo 18. Nós não vamos ter o auxílio aqui da... Eu não sei se a Ju sabe passar, Ju, esse negócio? Não, né? Nós não vamos ter o auxílio aqui do PowerPoint. Então, vocês vão ter que abrir a Bíblia aí para acompanhar. É importante que você acompanhe a leitura, tá certo? Gênesis, no capítulo 18, versos 9 em diante. É uma leitura até um pouco comprida, mas é importante para o entendimento da mensagem de hoje. Gênesis 18, versos 9 em diante. Quando você tiver achado, dá um amém aí, para a gente poder... Amém? Vamos lá. Diz assim, Gênesis 18, versos 9 em diante. Vamos lá. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz a um filho, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: eu não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor a eles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não destruirei, se eu achar ali 45 justos. Disse ainda mais Abraão: e se porventura haver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. E se houver por ali, porventura, 30,
Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, e eis que eu me atrevi a falar ao Senhor: se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei-o por amor dos 20. E disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais desta vez. Se porventura ali houver 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Curve a fronte, vamos orar. Pai, oramos a Ti. Estamos diante da Tua gloriosa palavra. Palavra essa, Senhor, que acaba revelando o caráter do nosso Deus para nós. Ajudando-nos, meu Deus, inclusive, na forma como nós devemos orar. Ajuda-nos nisso, Senhor, nós Te pedimos. Que no nosso coração o Senhor possa se revelar cada vez mais quem o Senhor é, a forma como pensa, do jeito que age, e com certeza, Senhor, isso fará uma diferença enorme na nossa vida de oração, na forma como nós oramos. Peço a Tua bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma das coisas mais impressionantes na vida de Abraão, meus irmãos, é que Abraão, ele não tinha problemas de se comunicar com Deus, sabe? Ele não tinha problemas nenhum de se comunicar com Deus, como acontece com muitos de nós. Até porque ele nunca precisou fazer tentativas de se comunicar com Deus. Eu não sei se eu estou enganado. Eu, pelo menos na minha leitura que eu fiz hoje rápida, eu não encontrei nenhum texto, dizendo assim: e orou Abraão ao Senhor. Nunca teve. Todas as iniciativas eram de Deus sempre. Era sempre Deus que falava com Abraão. E falou Deus a Abraão, e disse mais Deus a Abraão, e Deus disse a Abraão, e Deus apareceu a Abraão, e Deus se mostrou a Abraão em sonhos, e Deus, sabe? Era Deus que tomava a iniciativa da comunicação, não é? Não era Abraão. A gente não sabe exatamente como que era isso, se era uma voz audível, se era algo assim dentro do íntimo do coração de Abraão, não é? Mas a Bíblia fala, tem hora que ele apareceu. Aqui nesse texto mesmo, diz, no versículo 1, a gente, se você tiver aí com um texto aberto, você vai ver que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, a Bíblia diz, no versículo 1, não é? Deus apareceu para ele, olha lá, está colocando lá, o nosso operador, né, do PowerPoint ali. Apareceu o Senhor a Abraão. Então, Abraão não era aquele cara que falou assim: bom, agora eu vou orar. Não era. Não acontecia isso com ele. Deus chegou: Abraão, pois não, estou aqui. O tempo todo, não é? É Deus quem toma iniciativa, meus irmãos. Se teve uma comunicação e uma comunhão com os dois, sempre foi iniciativa de Deus para Abraão. Não tem nenhuma passagem, eu não conheço, pode até ter, eu li rapidamente, mas eu nunca vi no texto. E orou Abraão ao Senhor, dizendo... Não tem, não é? É Deus que falava, Abraão respondia. Você acha que a sua vida de oração seria muito mais fácil se você não precisasse tomar iniciativa, né? É Deus quem toma iniciativa, já pensou, né? Assim que você acorda, aí Deus... Walter. Opa, pode falar. Eu não ia nem orar, mas já que o Senhor começou. Por que isso não acontece, não é? A gente sempre pensa na oração como uma conversa, como um diálogo entre duas pessoas. É claro que ela inclui conversação, mas sempre a qualidade de uma conversa, ela se dá principalmente por aquele que inicia a conversa. Se eu chegasse aqui hoje, e no púlpito, antes de começar a mensagem, falar assim: Juliane, depois no final do culto eu quero falar com você. E não falasse nada. Eu vou falar com ela no final do culto, não é? Eu falo: mas será que ele quer falar comigo? Será que eu fiz? Não é assim? Quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, não é? Aí está todo mundo conversando e você entra naquela roda, porque pode ser uma festa, sei lá, alguma coisa assim. Aí você, né?
Se tem alguém que toma a iniciativa de conversar com você, você fala, você se sente mais à vontade, você se sente valorizado, não é? É ruim quando a gente começa a falar num grupo que a gente não conhece muito, aí daqui a pouco fala assim, quem te chamou na conversa? Cala a boca, rapaz, não é? Então, Deus toma a iniciativa, meus irmãos, com Abraão, mostrando a qualidade da conversa, a importância da conversa, não é? Geralmente, nós temos muitas orações assim, frívolas com Deus, sabe? Muitas orações que não são mais do que rotina. Rotina, né? Tem que orar mesmo, verdade. Nós oramos no café. Será que nós oramos? Acho que oramos, sim. Eu não lembro. Vamos orar de novo, sabe? Nem sempre aquilo é importante, não é? Mas quando Deus ele toma a iniciativa, ele mostra o quão importante é. É muito bom, não é, quando isso acontece, quando Deus ele toma essa iniciativa com Abraão, e ele faz isso hoje, meus irmãos, o tempo todo. Deus está sempre falando. O problema não é que Deus não fale, sabe? O problema é que nós não prestamos atenção. Nós não prestamos atenção. E isso acontece nos relacionamentos reais, físicos e tangíveis. Não acontece lá na sua casa? Sua mulher está falando com você e tal. Você escutou? Você vai comprar? Comprar o quê? Você não escutou o que eu falei? Não, eu escutei. Não escutou. O que foi que eu falei? Não sei. Entende? Não acontece isso? Ou é só lá em casa com a Maria Cristina, né? Sabe, irmãos, nós não prestamos atenção. Deus está sempre falando. Deus está sempre falando, sempre falando. E geralmente, o falar de Deus não é uma experiência mística, sabe? Em que você tem que ficar com os olhos para trás. Não, não é sempre assim que acontece. Na grande maioria das vezes não é desse jeito. Deus está sempre falando. A gente tem que prestar atenção no que Deus tem para falar para nós, porque Ele tem o direito sobre as nossas vidas. Deus não é um Deus mudo, calado, em silêncio. Até na Bíblia Sagrada, esses dias a Márcia estava comentando comigo, ela fez uma pergunta lá de, se eu não me engano, é Apocalipse 18 ou Apocalipse 8. Eu não lembro, que eu já preguei isso aqui até. Quando teve silêncio no céu, todo mundo falou, o que está acontecendo? Que ninguém está falando nada. Né? Porque o céu está sempre um falatório só, um louvor só, uma adoração só. Deus está sempre falando, sabe, irmãos? Abraão, ele não foi uma pessoa que não era uma pessoa assim incomum, entende? Que era uma pessoa super especial ao ponto dele poder ouvir a voz de Deus, não. Ele só prestava atenção. Ele prestava atenção nas circunstâncias. Ele prestava atenção nos tempos e nas estações. Ele prestava atenção nas coisas, como elas iam se sucedendo e como iam se desenrolando, não é? Então, ouvir Deus não envolve esse negócio que eu já ouvi alguém falar, de que você está na sintonia errada. Não é isso, não, sabe? Você está na FM, na Jovem Pan, e Deus está falando na Marumbi. Não é assim que acontece. E você está na sintonia errada, você tem que sintonizar direito. Não, é mais pelo fato de nós prestarmos atenção. É interessante que no texto do Novo Testamento, quando a Bíblia fala que ouvir, está falando de se prestar atenção, não é? E o fato de que nós temos a palavra de Deus, meus irmãos, o fato de que nós temos a palavra de Deus, isso é inconcebível alguém dizer que Deus não fala, sabe? Essa talvez seja uma das maneiras pela qual Deus sempre tomava iniciativa, porque Abraão, ele nunca leu uma única e sequer página da Bíblia Sagrada, nem pergaminho, nem papiro, nem nada. Ele nunca leu nenhum texto da Bíblia, nunca, não tinha Bíblia naquele tempo. E nesse texto a Bíblia fala que Deus apareceu a Abraão, no versículo 1. E então acontece um negócio muito interessante, porque quando no versículo 2 fala que Deus apareceu a Abraão, no versículo 2 fala então que ele levantou os olhos e ele viu 3 pessoas no versículo 2 do capítulo 18. Põe aí para nós, se puder. E aí então ele viu aqueles 3 homens, não é? E não há nenhum indício na narrativa, meus irmãos, de que eles suspeitassem quem eram aqueles homens, sabe? Foi no decorrer da conversa que ele percebeu que o Senhor estava ali.
Ele sentou-se na tenda de Abraão, e a Bíblia fala então que Abraão, mais do que depressa, fez todas as honrarias com ele. Falou assim para Sara: olha, prepara lá 3 medidas de farinha, faz um bolo, faz cuscuz, faz tudo que tem, faz torta, né? Chegou lá onde tem o gado e falou assim: olha, pegou lá o gado mais fofinho assim, né? Falou assim: ó, a Bíblia fala uma novilha, sabe? Ele falou assim: ó, bota ali no espeto. Atendeu aqueles homens com água nos pés para poder lavar os pés e tudo mais. E enquanto estavam conversando, a Bíblia não fala o teor da conversa. É muito difícil a gente entender de que Abraão estivesse falando com esses homens a respeito de Sara, sabe? É muito difícil. Sara era estéril, era uma vergonha para ele. Aquilo não lhe trazia nenhuma honra, o fato dele não ter filhos físicos com a sua mulher. Mas, de repente, a Bíblia fala que um deles fala assim: onde é que está Sara, tua mulher? A primeira pergunta que eu ia fazer para mim é o seguinte: 3 caras assentados e conversando comigo, eu não apresentei minha mulher para eles, e daqui a pouco eles falam assim: cadê Sara, tua mulher? Negócio estranho isso aí. Ele chega e fala assim: olha, ela está ali, atrás da tenda, não é? E aí então, ele fala assim: ó, certamente eu voltarei a ti daqui a 1 ano, e a Sara, tua mulher, vai dar luz a um filho. Aquilo para Abraão, sabe, irmãos, era algo assim que era mais do que uma promessa das que anteriormente ele já tinha ouvido da parte de Deus. Porque Deus, ele prometeu para Abraão, falando assim: ó, a tua descendência será como a areia do mar, a tua descendência será como as estrelas do céu e tal. Mas aqui ele fala assim: daqui 1 ano. Daqui 1 ano. Aquilo foi algo muito poderoso para Abraão. A Sara, não é? Ela estava escutando por trás da tenda. E ela então, a Bíblia fala que ela riu no íntimo. Sabe aquela risada para dentro, né? Sabe quando aquela pessoa conta uma piada para você, e você olha para ela, e ela fala assim: você não gostou da piada? Ela fala: não, por dentro eu estou me acabando de rir, estou que não aguento de tanta risada. Mas ela riu no íntimo, a Bíblia fala. E eles perguntaram assim: Sara, por que você riu? E ela fala assim: não, eu não estou rindo não. É certo que riste. Daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai dar luz a um filho. Como é que pode isso? Meu marido já é velho, a gente, né, faz tempo que a gente não faz nada, a gente não tem mais idade para essas coisas, com certeza não vou ter prazer mais. Como é que vai ser isso? E por causa disso, meus irmãos, a Bíblia fala que ela recebeu ali uma reprimenda daqueles homens que estavam lá visitando Abraão, não é? Interessante isso. Mas em um determinado momento, Abraão descobriu que entre eles ali estava Deus. Não dá para se dizer que era a Trindade exatamente, sabe? Porque se for a Trindade ali, então é a primeira vez que o Espírito Santo ele se manifesta na forma humana também. Isso nunca aconteceu na Bíblia Sagrada, mas pode ter sido, a gente não sabe. Nós sabemos que quando eles vão até Sodoma, eles são chamados de anjos lá. São tratados como seres angelicais, não é? Talvez Deus tenha vindo com seres angelicais. Mas o fato é que a Bíblia coloca que houve ali aquele constrangimento de ter recebido aquela bronca daqueles homens que ali estavam dizendo: olha, daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai ter um filho. Bom, irmãos, aqui a gente tem uma passagem, então, depois, na sequência, uma das passagens mais loucas de toda a Bíblia Sagrada, porque mostra agora Deus se voltando para Sodoma e Gomorra, e a Bíblia fala que eles começam a ir naquela direção, e Abraão vai acompanhando eles, não é? E Deus começa a pensar como pensa um homem aqui. Ele fala assim: será que eu conto para Abraão o que eu estou querendo fazer? Não tem coisas assim? Você tem uma amizade tão grande com uma pessoa, fala assim: será que eu conto para o Marco o que eu estou passando? Será que ele vai entender? Será que eu conto para ele? Ele é meu amigo. Ele tem que saber o que está acontecendo comigo, não é? Veja a forma de pensar de Deus, como Deus pensa, né? Será que eu vou? Ele é o escolhido, eu o escolhi. Ei,
vai ser aquele por quem vão ser abençoadas todas as nações da terra. Ele vai criar os seus filhos no meu estatuto, no meu juízo, na minha lei. Ele vai fazer com que a sua posteridade seja uma posteridade abençoada, não é? Sabe, meus irmãos, é claro que a forma como Deus pensa está muito além daquilo que nós pensamos, não é? A Bíblia fala, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Mas aqui, ele parece que quer dar a entender a forma que ele pensa para o homem entender, né? Fala assim, olha, será que eu conto para Abraão? Eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Será que eu escondo dele? Falo, não falo? Sabe, eu acho isso aqui muito doido, isso, né? Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, ele diz. Ele ia destruir Sodoma com um só golpe. A palavra no hebraico é a palavra revolver Sodoma e Gomorra. É mais ou menos fazer assim, ó, pegar Sodoma e Gomorra, né? Sabe? Pegar Sodoma e Gomorra, assim, a cidade, e fazer isso. É isso que ele ia fazer. Sabe? É que nem quando você revolve a terra, quando você está fazendo arado, né? Você pega a terra e joga ela para... vira ela ao contrário. Deus ia fazer assim com Sodoma e Gomorra. Fala assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou falar para Abraão o que eu estou para fazer, sabe? E aí, meus irmãos, aquele Deus que criou todas as coisas, que não deve satisfação para ninguém. Deus não deve satisfação para ninguém, sabe? Quem é que vai chegar? Por que o senhor fez assim? Por que o senhor fez assado? Lá no livro de Romanos fala, vai o barro falar para o oleiro, por que você me fez desse jeito? Por que você não fez assim, não fez assado? Quem é o barro para falar assim com o oleiro? Mas Deus se sentiu na necessidade de dar satisfações a Abraão do que estava para fazer. Por quê? Porque Deus considerava Abraão o seu amigo. O seu amigo. E sabe, irmãos, quando nós estamos andando com Deus, a gente pode ter uma relação que ela, às vezes, ela para na posição única e exclusiva de servo. Ou seja, Deus manda, eu obedeço. Deus falou, eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. Deus fala, eu obedeço, né? Deus manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, aqui Deus está chamando Abraão para um relacionamento mais íntimo, sabe? De abrir o coração para ele das coisas que tem para fazer, de revelar ainda mais o seu caráter para Abraão, não é? E a mesma coisa ele tem chamado a gente também, sabe? Ele não está chamando você só para você ser um cumpridor de obrigações religiosas. Tem que ir na terça, porque tem que ir na terça, tem que ir na quinta, porque tem que ir na quinta, tem que orar, porque tem que orar, tem que ler a Bíblia, porque tem que ler a Bíblia. Não, ele quer relacionamento. O Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos assim, já não tenho mais chamado vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque afinal de contas, vocês sabem tudo aquilo que o Pai tem passado para mim, eu tenho passado para vocês, não é? Então, Deus, ele está se dando o trabalho de explicar o que ele vai fazer. Deus conhecia Abraão, sabia que ele governaria a sua casa com a maneira como Deus gostaria que fosse criado um lar, sabia que educaria os seus filhos da maneira adequada. Então, o que Deus faz? Deus, ele seleciona Abraão para ser seu amigo. Agora, por quê? Porque ele é um ser superior? Porque ele é uma pessoa, não é? Muito qualificada? Se for sim, então a gente vai ter que também começar a olhar a nossa vida e colocar no mesmo patamar para termos com Deus algum tipo de relacionamento. Mas o que eu vejo, meus irmãos, é que a palavra diz assim, é porque eu o escolhi. Eu o escolhi. Ao longo da minha vida, eu já teve pessoas que falaram para mim assim, pastor, eu queria ser tanto seu amigo, queria tanto mesmo, queria ser seu amigo, pastor. Eu vou falar isso para vocês, vai ficar meio chato, mas eu vou falar. E eu cheguei para essa pessoa e falei assim, mas eu não quero ser seu amigo. Não quero. Eu não quero. Eu escolho muito bem os meus amigos, sabe? Eu faço uma seleção muito criteriosa. Não são todos que são meus amigos, mas eu tenho amigos. E tem alguns que eu não quero ser. E sabe, irmãos, a Bíblia fala que Deus escolheu Abraão. É nós quem escolhemos as amizades.
É Deus quem escolhe, não é? E ele faz isso de uma forma assim, não somente trazendo ele para ser amigo, mas tipo para ser um sócio, não é? No sentido assim, olha, eu tenho planos e eu quero que você participe desses planos, eu quero que você entenda porque o plano está acontecendo, eu quero que você saiba como é que esse plano se desenrola. Você não é apenas um lacaio, alguém que vai chegar e obedecer ordens, não. Eu quero que você entre e participe do plano comigo. Pode parecer inconcebível, não é? Que esse mesmo Deus queira ter o mesmo relacionamento conosco. Não é só Deus, criador e criatura. Não é só juiz e pecador. Não. Não é rei e plebeus ou súditos. Não. Ele quer mais do que isso. Ele nos chamou, ele nos adotou na família. Ele nos adotou para ser amigo, para ser parceiro, não é? E aí ele escolheu Abraão para esse privilégio. E aí, meus irmãos, dois fatos necessariamente resultam disso. A primeira é que se você é seu amigo, ele vai compartilhar com você os coração, os pensamentos, os planos, porque é assim numa sociedade, não é? Uma sociedade é desse jeito. Se você é seu sócio, então vai ser levado em conta também aquilo que você tem a dizer nessa relação. A oração, meus irmãos, também tem que ser entendida como um compartilhamento do aconselhamento de Deus e daquilo que Deus gostaria que nós falássemos de assuntos que são importantes para Ele, sabe? Deus não chamou ele para assistir uma reunião, só ficar ali como assistente, olhando aquela reunião acontecendo, onde as decisões estão sendo tomadas, quietinho, não fala nada, não. Ele eleva o nível todo de oração aqui. A gente não pode ficar centralizado só nos nossos pequenos problemas, sabe? Nas nossas necessidadezinhas, que são ridículas para Deus, não é? Nós temos que estar preocupados com o plano de Deus se desenrolando e como é que eu posso fazer parte dele. É isso que, com certeza, Deus se interessa. Ele se interessa pelos nossos problemas, é verdade, mas principalmente por aquilo que está por se desenrolar, não é? Assuntos que têm consequências maiores. E Deus, ali, ele estava aqui querendo ouvir a opinião de Abraão a respeito dessas coisas. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Se eu falasse para um de vocês aqui, falasse assim, olha, estou pensando em ir embora dessa cidade. Você ia falar só, olhar para a minha cara e... Você ia falar, mas por quê? Tem certeza? É isso mesmo? O que te falta aqui? E tal, não é assim que a gente faz? E Deus chegou para Abraão e falou, olha, vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Sabe, meus irmãos, eu fico vendo que Deus estava lá discutindo com Abraão algo ainda maior do que até o fato dele ter um filho, não é? Porque isso já estava resolvido. Daqui a um ano você vai ter um filho. Pronto, assunto resolvido. Agora ele passa para um assunto que vai além dos interesses pessoais de Abraão, sabe? Quando ele então olha para a agenda de Deus, Abraão, ele fica preocupado, ele fica assim, constrangido, vamos dizer assim. Foi um choque para ele saber que Deus vai destruir uma cidade inteira. Isso nunca tinha acontecido antes. Ele ficou em choque. Deus vai destruir uma cidade. Sabe, quando a gente olha Sodoma e Gomorra, a gente é meio assim, né? Tinha que morrer mesmo, tinha mais que morrer e tudo mais. Mas para Abraão significava gente que ele conhecia, cidade que ele visitava, aonde ele também tinha negócios, aonde tinha gente de carne e osso, aonde tinha mães, pais, avós, filhos, animais, aonde tinha o seu parente Ló. Abraão conhecia a cidade. Era uma cidade corrompida, Ele já tinha entrado em contato com essa cidade em outras ocasiões, não é? A Bíblia fala no capítulo 14 do livro de Gênesis, que quando alguns reis vieram do Oriente, levaram a cidade de Sodoma com todos os seus bens como despojo para a guerra, e ele levantou todo mundo para ser escravo. Abraão levantou aqueles que nasceram na sua casa, seus servos, 318, foi à caça desses reis, Deus deu a vitória para eles, ele libertou a população, libertou o rei. Ele tinha tido um contato já com essa gente. Ele conhecia eles pelo rosto, entende? Pelo cheiro.
E Deus agora está dizendo para ele: olha, eu vou eliminar essa cidade com todos os habitantes, todos eles. A preocupação de Abraão, irmãos, não deve ter sido somente com Ló, não foi, pode ter certeza que não. Porque se fosse preocupação com Ló, quando ele falou assim: Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Não, por amor dos 50 eu não destruo. Beleza. Senta a porra. Ló está garantido. Ló está garantido. Ele se preocupava com as pessoas, entende? Abraão tinha interesses mais amplos do que a sua própria família, entende? Ele estava preocupado com outras pessoas em Sodoma. Pessoas que são como o teu vizinho, entende? São aqueles que vão para lá e para cá e têm vida promíscua. Nem todos em Sodoma e Gomorra eram igualmente corruptos. A corrupção tem níveis, entende? Mas parece que aquilo subiu até a narina de Deus e aquilo deixou um cheiro muito ruim. Mas o coração de Abraão se derramou por intercessão por eles. Deus planejou destruir todos? É isso que o Senhor vai fazer? E aqui, meus irmãos, acontece uma oração bastante estranha, sabe? Porque lá no coração de Abraão, ele parece que viu um Deus que ele não conhecia bem, um lado de Deus que deixou ele meio temeroso. Ele falou assim: meu Deus, que Deus terrível é esse? Será que esse Deus é um monstro? Vai matar todo mundo. Vai destruir a cidade inteira. Não era tipo assim a oração de Abraão, né? Ah, Senhor, salva, se for da tua vontade. Não tinha nada disso, irmãos. Era um caso real ali mesmo, não é? Abraão sabia que Deus pretendia fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Ele também sentia que Deus chegou a uma promessa que com certeza ia cumprir, porque ele tinha cumprido tudo o que tinha dito até aqui, não é? Então, toda a sua vida foi de um aprendizado de que Deus cumpria promessas. Mas aquela sua primeira reunião com aquele conselho divino, porque ele foi chamado para sentar na mesa da decisão, onde as decisões no céu acontecem, ele foi chamado para poder dar a sua opinião e seu parecer, ele sentou ali na mesa do presidente, não é? Aquilo foi bastante difícil para ele. Sabe, às vezes nós oramos assim: Senhor, se for da tua vontade. É uma oração bíblica, sabe? Mas muitas vezes essa oração é, na maioria das vezes, uma fuga. É uma fuga porque a gente não quer confrontar Deus, a gente fica meio resignado, a gente sofre algumas coisas e a gente olha para Deus e fala assim: foi feita a tua vontade. Mas na vontade, lá no nosso coração, é de pegar Deus e encher a cara dele de pancada. É verdade, irmãos. É verdade. Porque às vezes parece que Deus faz algumas coisas, sabe, que não cai bem dentro do nosso coração. E Abraão, ele começou a falar com Deus numa ousadia tão grande, porque algumas pessoas falam que Abraão começou a fazer uma barganha com Deus. Que barganha? Não tinha barganha. Não tinha barganha nenhuma aqui. Barganha não é isso. Barganha, sabe o que é? É você chegar assim e falar: ô Esther, quer vender essa bolsa aí? Ah, eu vendo, R$100. Fala: não, R$100 não dou, eu dou 20. Não, então dá 70. Não, 70 não dou, eu dou 30. Ah, então dá 60. Não, 50 paga? Tá bom, 50 paga. É isso aí. A pessoa tem alguma coisa e eu tenho outra. Abraão não tinha nada. O que ele tinha para barganhar com Deus? Barganhar com o quê? Ele foi ousado, irmãos. E ele está desesperado aqui para entender esse Deus. Fala assim: meu Deus, será que esse Deus que eu estou servindo é um Deus monstro? O que ele vai fazer? Vai destruir uma cidade inteira. Ele fica desesperado para entender a Deus, não é? E Deus ali diante de Abraão, esperando uma resposta. E aí, eu vou destruir a cidade. O que você fala? E aí, Abraão, ele começa a ter na cabeça dele, falando assim: meu Deus, será que Deus é injusto? Tu vai matar o ímpio com o justo? É isso que o Senhor vai fazer? O Senhor vai matar o justo com o ímpio, tudo no mesmo, sabe, no mesmo balaio de gato? O Senhor vai matar os dois juntos? É isso que o Senhor vai fazer? Deus, como é que pode ser assim? Vai destruir o justo com o ímpio? Longe de ti, não vai fazer justiça o juiz de toda a terra? Sabe, o fundamento do relacionamento de Abraão com Deus podia ser destruído ali se Deus não tem essa conversa com Abraão antes.
Se havia alguma coisa sobre a qual ele tinha edificado a sua vida, era sobre a fidelidade de Deus e a justiça de Deus. Ele tinha aprendido isso, mas agora essas bases começaram a entrar em falência. Deus parecia um estranho para ele. Será que ele vai fazer isso comigo um dia? Sabe? Seria muito mais cômodo para Abraão se ele ficasse como servo de Deus, não é? Só ouvindo Deus falar, faz isso, ok. Vai para lá, ok. Vem para cá, tudo bem. Agora fica aqui, ok. Obedece. Sabe? Mas Deus estava chamando ele para uma amizade. E quando você é chamado para uma amizade, irmãos, para uma intimidade, você precisa conhecer o caráter da outra pessoa, para quem você vai abrir o teu coração. Quem teria imaginado que Deus poderia se transformar num monstro, não é? Será que Deus era quem eu pensava que fosse? Aí ele começa a perguntar, Senhor, mas me diz uma coisa, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Os 50 justos lá? Você vai fazer isso? Se você nunca colocou o relacionamento com Deus em xeque, irmãos, você não sabe o que é orar ainda, você não sabe. Às vezes eu leio algumas coisas na Bíblia Sagrada e eu fico assim, o que é isso? Sabe? Verdade. A Bíblia fala assim, eu amei Jacó, odiei Esaú. Eu falo, que é isso? Eu leio algumas passagens na Bíblia Sagrada, quando a Bíblia fala que a arca do concerto vinha sendo trazida numa carroça de bois, aí ela passou num buraco assim, ela ia cair, se espatifar no chão, aí Uzá foi colocar a mão assim para impedir da arca cair, pum, o cara morre, meu. Falei, quando Deus tira uma pessoa que você ama, sei lá, cheio de expectativa para ser pai, sabe? Aí você é pai, 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco a criança morre. Aí você fala, por que você me deu? Para que isso? Você nunca teve uma crise com Deus, não? Nunca teve? Como é que pode ser isso, Senhor? Por que isso está acontecendo? Sabe, eu entendo bem a angústia que teve no coração de Abraão, porque eu já senti isso. E às vezes a gente tem que ir à ousadia de ter e lutar com Deus em oração, sabe? Lembra quando a Bíblia fala que o rei Ezequias, ele estava doente, aí Deus manda o profeta Isaías lá, não é? Aí o profeta Isaías, quando chega, ele fala assim, agora eu vou ser curado, beleza. Aí o profeta Isaías falou assim, o Senhor diz assim, arruma a tua casa, porque dessa doença você vai morrer, você não vai viver. A Bíblia fala que ele virou para o canto da parede, ele falou assim, já era, não tem mais jeito. Ele briga com Deus, gente. Ele fala assim, Senhor, o Senhor lembra do tempo que a gente andava junto? O Senhor lembra o quanto eu te amei, o quanto eu te agradei, o quanto eu te dei meu coração? O Senhor lembra, Senhor, quantos sacrifícios fizemos, quantas vezes nós adoramos? O Senhor lembra disso, Senhor? O Senhor lembra disso? Será que o Senhor consegue me enxergar? Ele não ficou ali, sabe? Agora já era. Não, ele chegou. Ele falou, Senhor, senta aqui. Vamos conversar. Eu preciso viver mais. Isaías estava descendo a escada do palácio, quando Deus falou assim, vai lá, fala para ele assim, mais 15 anos, hein? Mais 15 anos. Mas ele poderia ter morrido, não é? Com aquela palavra. Sabe, Abraão, ele ficou ali querendo saber do caráter de Deus, e é interessante que a resposta de Deus foi assim, por amor aos 50 eu não destruo a cidade, por amor. Ele não fala assim, não é porque, tá bom, vai, se tiver 50 lá, eu não destruo. Ele fala assim, não, por amor aos 50 eu não destruo, por amor aos 30 eu não destruo, por amor aos 10, ele fala, eu não vou destruir a cidade. E isso fez com que Abraão, então, começasse a compreender como é que era o caráter de Deus. Porque o que Deus fez na sequência, irmãos, é que não tinha 10 justos lá.
e o justo que tinha ele tirou, antes da cidade ser destruída. Mas a verdade, meus irmãos, é que nesse momento, não é? Aquilo tinha renovado completamente a confiança no coração de Abraão a respeito de Deus. Ele sabia que Deus não era um monstro. Olha, tem muita gente fora da igreja hoje. Muita gente. Muita gente hoje que não quer saber de igreja, não quer saber de crente, não quer saber de cristão, não quer saber de pastor, porque eles entendem que Deus é um monstro. Eles entenderam isso. Você tirou a pessoa que eu mais amei. Eu estava bem no meu emprego. Abraão, depois desse momento que ele teve com Deus, nessas perguntas todas, ele falou assim, eu não sei se o Senhor vai me matar agora, não se ire o Senhor, mas e se tiver lá 45, e se tiver lá 30, e se tiver lá 20? Ele foi falando, eu vou falar só mais uma vez, a gente não sabe nem porque ele parou nos 10, mas ele parou nos 10, mas ele foi indo, sabe? Ousado ali, Abraão, na oração que ele teve. E essa oração fez dele um homem muito maior. Deus cresceu também no conceito de Abraão. Deus não ficou do mesmo tamaninho que ele conhecia. Deus mostrou para Abraão uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos. Os juízos de Deus, entenda isso. Os juízos de Deus são insondáveis. Eu não entendo quando Deus exerce sua justiça. Eu não entendo. Eu não entendo quando Deus faz coisas que, ao meu ver, parece que Deus está sendo um monstro. Mas se eu chegar ao ponto de conhecer a Deus nessas interlocuções e falar com Ele de uma tal forma onde eu consiga entender o que Deus tem no coração, é muito mais do que eu consigo imaginar, a minha relação com Ele cresce. Quando eu orar, seja feita a tua vontade, não é uma oração assim para fugir de que eu não quero brigar com Deus, sabe? É porque eu sei mesmo que Deus vai fazer a sua vontade e eu vou ficar satisfeito com isso. Eu vou ficar satisfeito com isso. Existem pessoas que quando morre um ente querido, ele fala assim, seja feita a tua vontade, mas lá no interior dele, ele fala assim, se tu aparece aqui na minha frente, eu te dou-lhe um soco. Não é assim. Eu estou falando besteira? Eu estou falando bobagem? Deus não era um monstro que estava diante dele, é um Deus de aliança, é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus que faz conhecer o seu próprio coração para aquele que se interessa em ser seu amigo. Deus é desse jeito. E Abraão se deu por satisfeito ali, não é? Abraão se tornou um homem muito melhor, um homem muito maior, e Deus cresceu muito no conceito de Abraão. A oração mudou Abraão, a oração mudou. E sabe, a gente tem que fazer desses momentos em que nós oramos por muita gente, é um culto de intercessão, não é? Mas, irmãos, aprenda a fazer do momento de oração um momento em que você aprenda a conhecer de fato Deus melhor. Deus melhor. Deus maior. Coloque-se em pé, vamos orar. Bendito Deus e Pai, com certeza o Senhor não precisa dos meus conselhos. Lá no texto de Romanos, no capítulo 11, 36 em diante, lá diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que Deus lhe ficasse devendo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas por incrível que pareça, Senhor, o Senhor muitas vezes nos chama à mesa. O Senhor quer saber o que pensamos. O Senhor quer que coloque para fora aquilo que nós temos em relação ao teu caráter, que não é aquilo que de fato o teu caráter é. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor ama mais os outros do que a nós. Muitas vezes nós entendemos que o Senhor é assim meio que maluco, doido, porque às vezes só faz coisas que nós não gostaríamos de que fosse feito nem para o nosso pior inimigo. Mas, Senhor, quando o Senhor nos chama à mesa, quando o Senhor nos chama para ser amigo, para sermos sócio, é para que a gente possa conhecer um pouco melhor o teu caráter, Senhor, e saber que o Senhor é muito melhor do que nós imaginávamos, que o Senhor não é monstro, que o Senhor é um Deus amoroso, e que o Senhor está zelando pela humanidade toda, quando o Senhor faz coisas que muitas vezes nós olhamos apenas naquele momento e naquele ponto da história, e nós não percebemos a grandiosidade do plano de Deus se desenrolando.
Senhor, ajuda-nos nisso, que o nosso crescimento espiritual se dê com a oração, Senhor. Que a nossa oração seja mais ousada, Senhor. Que a nossa oração seja daquela que, com reverência, chama o Senhor para poder entender melhor o teu coração, como Abraão fez. Ajuda-nos nisso, Senhor. Para a glória do teu nome, nós te pedimos. Para a glória do teu nome, nós adoramos. Para a glória do teu nome, clamamos. Amém e amém.